Olá, queridos do primeiro médio. E aí, tudo bem? Como estão andando as coisas? Estão tranquilos dentro de casa, sossegadinhos? Fazer o quê, né? Tem que ficar, mas não sem trabalhar, né? Eu gravei para vocês no vídeo da aula passada, expliquei um pouquinho sobre numerais, tá? Sobre sentido denotativo e conotativo. E passei algumas atividades, né? E hoje nós vamos corrigi-las. Então, esse vídeo é especificamente para corrigir as atividades que ficaram, tá bom? E essa semana ainda é mais um módulo novo e com atividades a serem realizadas, ok, amados? Então, bora lá! Veja só, eu pedi que vocês fizessem os exercícios dos 5 em diante, né? Daquele módulo sobre sentido denotativo e conotativo, ou denotação e conotação, que vocês tinham feito do 1 ao 5 e agora do 5 em diante. Então, vamos lá corrigir do 5 em diante. Fim de tarde, no céu plúmbeo, a lua baça, paira. O adjetivo plúmbeo equivale à locução adjetiva contida na alternativa. Qual seria? Olha lá, letra A de Amarildo. Céu plúmbeo, que significa de chumbo, tá? Isso aí, acho que vocês não devem ter tido dificuldade para fazer. Bom, vamos para a questão número 6. É noite. Sinto que é noite, não porque a noite descesse, bem me importa a face negra, mas porque dentro de mim, no fundo de mim, o grito se calou, fez-se desânimo. Sinto que nós somos noite, que palpitamos no escuro, e em noite nos dissolvemos. Sinto que é noite no vento, noite nas águas, na pedra. Carlos Drummond de Andrade. O termo noite nesse poema está empregado predominantemente no sentido. Qual a alternativa que vocês colocaram? Será que noite aí é denotativo? Eu posso interpretar como um sentido denotativo ao pé da letra? Sinto que é noite, não porque a noite descesse, mas porque dentro de mim, no fundo de mim, o grito se calou, fez-se desânimo. Então, é ao pé da letra? É no sentido literal? Não, é no sentido denotativo, conotativo, que é o não literal. Não pode ser interpretado ao pé da letra, Então, conotativo, associado à ideia de imobilismo e morte, de tristeza, de desânimo, de peso mesmo, né? Ideia de imobilismo e morte, não tem mais vontade de fazer nada, tá? B de bola, então. Aí depois você observa essa charge, né? Os políticos, e aí numa entrevista ele diz: estamos fazendo de tudo para aquecer a economia. Aí o número 7. A charge costuma associar a linguagem verbal à não verbal para fazer uma sátira às questões de seu tempo. Então, para criticar sempre, né? No exemplo acima, essa crítica é feita por meio de um humor que decorre da letra A, diferença de interpretação do verbo aquecer usado pelo entrevistado. Gente, na verdade, esse verbo aí está sendo usado de forma ambígua, mas ele pegou esse aquecer, né? Ele deveria ser, o sentido que ele deveria pensar no aquecer é impulsionar, melhorar, né, a economia. Mas não, ele usa de colocar fogo, tá? Então, tá certo, seria a letra A, é esse humor aí mesmo, tá? Então, tá aí, baseia-se na polissemia, ou seja, nas diferentes interpretações do verbo aquecer, que tanto pode significar em jargão econômico estimular o desenvolvimento, retomar o vigor,
quanto, em linguagem rotineira, reduzir a cinzas, como se vê acontecer com os exemplares da Constituição do país e de carteira de trabalho, né? De carteiras de trabalho, que tem várias aí que eles estão colocando no fogo, né? Então, é esse sentido aí polissêmico da palavra aquecer, que ele usou não no sentido que deveria usar, mas usou no que pior, né, gente? Levando a economia a zero, reduzindo a nada, a pó, a cinzas, que é o que acontece quando a gente coloca esse monte de papel no fogo, né? Quando você vai ver, não tem mais nada, só restaram cinzas. Depois o exercício número 8. Com base nos conceitos de denotação e conotação, analise e comente a interpretação da colega de Mafalda acerca da questão da prova de história. Então, a charge é o seguinte, ó. Prova escrita. História nacional. Responda às seguintes perguntas. Psiu. Ajude nesta. Quem ocupou pela primeira vez a cadeira presidencial em nosso país? A Mafalda devolveu. Os anteriores governavam de pé? Ai, gente, tem coisa que é o máximo, né? Eu adoro essas tirinhas, mas os alunos geralmente não gostam, tem raiva da Mafalda, coitada. Mas não é o caso de vocês, né? Bom, então, qual é o problema, né, da amiga da Mafalda? A pergunta era, quem ocupou pela primeira vez a cadeira presidencial em nosso país? Mas ela interpretou em seu sentido denotativo, ela interpretou ao pé da letra, lá, ó. Pela primeira vez a cadeira presidencial. Ela entendeu que quem realmente sentou, né? Quem realmente sentou na cadeira presidencial pela primeira vez. Não é isso que tá querendo dizer, né? A gente tem que interpretar quem ocupou pela primeira vez a cadeira presidencial é quem foi o primeiro presidente do regime presidencialista. Não é isso que era para interpretar? Então, ela levou ao pé da letra, no sentido denotativo, enquanto que deveria levar para o sentido conotativo, né?